Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje, acho que eu sou meio previsível. No vídeo de Space Ships, eu citei que filme duvidoso, Mosconautas, que eu me lembro quando eu assisti que era melhor. Aí, né, pra não ficar só nas minhas palavras, e como eu tenho um problema de memória, bom, vamos assistir. Eu, sinceramente, não tava com vontade de assistir, não. Só que quando eu fui na Prime Video e falou lá, não tá aqui. Quando eu fui no YouTube, não tá aqui. E quando eu fui até no One Piece e ninguém tava semeando, por quê? Lê, por quê? Porque tava no Prime Video, acho que até ano passado. Aí quando tá no Prime, a semente morre, porque não recebe sol. Desculpa, vai ficar em paráfrase aqui. E por causa disso, mesmo que a dublagem não seja Lost Media, virou Lost Media. E isso me dá um ranço gigantesco. Quem sabe, sabe. Eu não sei quando esse vídeo vai lançar, mas literal eu tô trabalhando num vídeo que é sobre isso. Então eu fico bravo. Então, literal, eu fiz questão de ir assistir. Como eu assisti, tem de graça no YouTube americano. Então tem um link aí que você pode assistir de graça em inglês. É só você ativar a legenda. Só que você vai ter que colocar um VPN. Até, tipo, e dica, tá? Se você tiver um VPN bom, tem muita coisa gratuita no YouTube americano. Chega até a ser meio revoltante. Muita coisa mesmo. Então vamos lá. É Mosconauta. Sinceramente, o filme me deu uma leve surpreendida, tá? Por quê? Nossa, mas ele parece um filme tão ruim. O filme não é muito bom, não. Mas, sinceramente, ele tem mais qualidade do que eu achei que eu ia ter. Às vezes, aqui, quando eu quero trazer algum vídeo pro canal, eu fico, cara, o que eu vou falar? Tipo, o filme é ruim. Tá, o filme é ruim. E ao ponto que, e eu fiquei puto quando eu descobri isso, o que eu falei lá sobre Space Ships? Cara, o filme tem duas cenas bonitinhas. Duas! Tá lá no vídeo. Duas cenas bonitinhas. Nossa, que coisa horrorosa, né? Acaba, no filme, nos primeiros 5 segundos já tinha uma cena bonitinha que eu queria tirar print. E deixa eu reclamar aqui, desculpa, tá? Cara, como eu tenho ódio disso, tá? Seria legal se tivesse alguma opção pra isso, que eu falei lá nos meus vídeos de Wakfu, acho que da 4ª temporada. Quando eu tô assistindo algo e eu vejo uma cena bonitinha, eu quero tirar print, tá? Lê, por quê? Porque como eu tenho um problema de memória, eu gosto de fazer essas criticazinhas, eu gosto de cenas bonitinhas, eu tiro print, deixo numa pastinha, o bloco de notas que eu escrevi a crítica, eu deixo lá e deixo lá pra, tipo, eu revisitar. Eu gosto disso. É um exercício interessante pra exercitar o senso crítico, exercitar a memória. Eu gosto. Só que quando você tá assistindo algo no meio oficial, eles não te deixam tirar print. Se você tenta tirar print, a tela fica verde. Mas peraí, tem isso no YouTube? Sim. No YouTube, nesse sistema, tem. Você tem. Então você não consegue tirar print, tipo. Então, tipo, é uma funcionalidade que só por meio da liberdade que você consegue fazer. E isso me dá uma desincentivada. Tipo, se tivesse compartilhar frame, tipo, seria interessante para pelo menos, tipo, né? Até mesmo, por exemplo, se você quiser, gostei dessa cena do filme, compartilhar para rede social, você não tem que, ou seja, se tem algo que é de streamer e você vê um print, esse print foi tirado de maneira One Piece. E isso dá uma raiva. Tudo bem, voltando. Tipo, nos primeiros minutos do vídeo, já tinha uma cena bonitinha. Opa. Tipo, por 2 minutos uma animação interessante, bonitinha, com boas coisas. Oxi. Até que, rapidamente, eu já percebi qual é o problema do filme e porque ele foi, entre aspas, esquecido e porque ele também envelheceu mal. Eu ia fazer ao contrário. Eu ia elogiar as partes boas e depois falar dos defeitos, mas eu vou fazer ao contrário. E nesse caso aqui, Lê, e por que você acha então? Eu acho que nem precisa dizer, né? O filme ele tem alguns errinhos crassos para não fazer o filme ser bom. Mas, posso ser sincero, dane-se os erros dos filmes. Ninguém vai não gostar desse filme. Ninguém dá meia estrela pra esse filme, que esse filme tá cheio de meia estrela. Ninguém dá 1 estrela pra esse filme por causa disso. Não. Por causa, do roteiro, do desenvolvimento dos personagens, da conexão temática. Não. É porque o filme tem um character design dos personagens horroroso, é muito ruim, é assustador. No bruto as moscas são muito feias. Amigo, as moscas são muito feias. E faz qualquer tipo de empatia ser assustador. Ao ponto que se você for um estudante de cinema, ou se você ficou curioso, será mesmo? Presta atenção, recorta, faz o Photoshop na sua cabeça, da cena onde os personagens, tira a mosca e veja o ambiente, veja a nave, até mesmo os humanos que são meio travadinhos, porque o foco da animação tava só nas moscas, e os humanos que não aparecem tanto são travadinhos. Na verdade, alguns insetos que não aparecem tanto, você percebe que a movimentação a primeira cena que o avô aparece e que a filha, a mãe,
aparece, você percebe literal que o avô tem um frame de movimento e a mãe tem outro frame de movimento, mostrando que eles focaram muito ao animar. Mostrando ativamente que provavelmente tinha uma equipe reduzida. O que eu acho meio estranho, vou falar disso no final, mas tudo bem. Então, literal, o que é modelagem 3D, cores, é interessante, é bonitinho. Mas os personagens são horrorosos. Lê, do que ativamente você tá falando? Se você assistiu alguns vídeos no canal, eu falei disso lá no vídeo do Kumba, que é a humanização. Nós estamos tendo, então, uma mosca que ela está sendo humanizada. Estão pegando características humanas e colocando nessas moscas. Só que o que acontece? Não parece uma mosca, não parece humano. Bate fortemente no Vale da Estranheza. Eu vou dar um exemplo bobo. Os amigos de Miss Spider. Eu nem vou. Se você perceber, os insetos lá, como são insetos caricaturais, são baseados em formas geométricas. Você tá vendo aí? Ó, círculos. Pra ficar legal. Qual é o inseto mais estranho? Eu digo até acho que é o único inseto mais estranho. Na verdade, tem dois. A aranha, por quê? Tá com um rosto humano. Assustador. Assustadoramente humano. E ferra a sua empatia. Bate no Vale das Estranhezas, você só se assusta. Então você coloca uma animação meio duvidosa na movimentação, mas os caráteres dos personagens muito feio, a empatia morre. E pra piorar, os personagens principais nem sofrem disso tudo, tá? Eles são esquisitos, são feios, são. Mas você vê uma criança arteira que é essas crianças que eles representam. Só que as mães, as personagens femininas, até mesmo os personagens mais caricaturais, o russo caricatural é muito feio. O colega é muito feio. O descoladinho lá que aparece no comecinho e vai ter um arco no final é muito feio. Então, tipo, é um filme visualmente, dentro dos seus personagens, muito feio. E vai ser isso que vai te empacar de ver a beleza dos filmes. Porque no meu caso, eu sou cria dos anos 2000. De Max Steel, Amigos da Miss Spider, aquela animação do porquinho, Beast Wars. O que eu mais vi na minha vida foi a animação 3D nessa época, feia pra caraca. Então meio que a minha acessibilidade pra animação feia, eu consigo abstrair. Então, tá, esses personagens são feios. Dane-se, tá? É feio. O pessoal errou. O que tem mais? E tem, acaba, os takes são bonitos. A ambientação é bonita. O cenário é bonito. Principalmente onde aparece a lua compõe a simbologia visual muito bonitinho. Muito bonitinho. A direção de arte é bonitinha. O ambiente é bizarro você perceber que a casa, quando aparece, é bonita, a grama é bonita, a composição é bonita, a movimentação do foguete é bonita, a composição de direção, a câmera, quando vai focar nos personagens, quando faz o famoso POV da visão das moscas, quando tá fazendo a movimentação, que é só a visão da mosca quando eles estão andando, quando eles entram dentro da nave, é bonitinho. Até mesmo, por exemplo, o capacete, quando eles estão lá no capacete do traje espacial, é bonito. Quando a nave tá acoplando perto da Lua, é bonito. Então é um filme que tudo aquilo que não é o character designer, que tá no nome do filme, Mosconautas, é minimamente interessante para você falar funcional. Eu não digo só funcional, tipo, ambiente é bonitinho, não. A direção é interessante, a composição de cenas é interessante, como eles usam a câmera nesse universo 3D é interessante, como eles organizam os diálogos. Na nave não, mas quando eles organizam o diálogo em terra, é interessante, como eles usam o brilho, como eles usam as cores, é interessante. Então é um filme muito funcional, se não fosse literal, essas moscas horrorosas, tá? É interessante dizer nesse sentido. Que, se não fosse essas moscas feias, esse filme eu acho que teria virado um clássico, tá? Não fosse as moscas feias. Por quê? Pô, meu, tem muito... pega lá Chapeuzinho Vermelho. Pega lá filme infantil. Chapeuzinho Vermelho e caricatural. Exemplo ruim. Mas tem vários filmes infantis que são até mais mal feitos que esse filme, que estão no imaginário popular, que o pessoal lembra. Então esse filme é literal porque as moscas se traumatizaram. As larvas... Acho que o mais caricatural que mostra é as larvas. As larvas das mosquinhas são feitas para serem feias. Então elas funcionam. Por que são feias? Porque são larvas. E larvas são feitas para serem feias. Porque quando essas larvas acoplam, nascem, amigo do céu, cena de terror. Muito ruim. Tá, Lê. Não, você falou do visual, que ele é dissonante, basicamente. Tem uma parte boa e uma parte ruim. Você acha que só isso seria suficiente? Isso é o caricatural, né?
Mas e o resto, Lê? Só o meio do filme meio que funciona, tá? Ironicamente, o começo do filme ele é meio fracozinho. O final é até interessante lá, a mensagem que tem lá é legalzinha. Não vou falar o que que é, mesmo o filme sendo meio ruinzinho. Vai que vai, né? Por quê? O filme, ele é muito acelerado no começo. É funcional para um filme infantil, não vou mentir. Não é igual um Zootopia 2. Mesmo se o Zootopia 2 é bem melhor que esse filme, pelo amor de Deus, não tô falando como erro isolado. Não é igual o Zootopia 2, que o começo é muito acelerado e ele conta com a sua pré-empatia. Nesse filme, não. Por exemplo, vamos lá. O filme, ele é sobre mosquinhas que querem ir pro espaço, coisa mais boba do mundo. Então já começa deles fazendo um foguete caseiro, mostra que eles moram próximo do lançamento do foguete, então eles viam aquele foguete, mostra aquele foguete. Então, nessa informação dele, eles gostam do foguete, eles entendem de foguete, só pela resposta visual, tá o foguete aqui, a câmera tá do foguete, aí mostra pra aquele quintal deles, mostrando lá o foguete, desinteressados pelo foguete. Então isso já é funcional. O que não é funcional não é eles gostam de foguete, é porque eles querem ir pra Lua. Por quê? Porque veio um aleatório, a lá adolescente, arquétipo de adolescente, falando: vou aqui levar essas garotas pra uma aventura, que vai ser muito maneiro, vai ser muito legal, e vocês crianças não vão. Mano, a gente pode fazer uma aventura, vocês são crianças, vocês são muito novinhos e vai embora. Isso só não funciona. Porque no final, eles não querem ir pra Lua, eles querem uma aventura. Que fica até mesmo na própria simbologia que o filme quer trazer. Pobre, não engrandece. Literalmente, se tira essa cena, fica melhor. Porque depois tem lá a conversa dele com o avô. Porque a mãe é aquele arquétipo de mãe super protetora, com medo, amargurada. Você percebe até um arquétipozinho de uma mãe que tá muito sobrecarregada pelos filhos, né? A Bilha tem 1 milhão de filhos, 1 milhão de larvas, ela tá sobrecarregada, então ela tem muito medo. Só que aí podia ser legal dela dar um pouco a liberdade, porque as interações são muito limitadas, porque o avô só conta uma história, mostrando que o avô incentivava os sonhos dele, né? Então seria interessante o sonho vir antes da birra. O sonho, o querer. Então imagina ele querendo lá, ele fazendo aquele foguete, já tá lá, não, mas ele tava só brincando. Ele pergunta, será que um dia a gente vai conseguir e tal? Eu sei, engenheiro de obra pronta, e eles rirem deles, mas porque moscas não vão pro espaço. É impossível. E ao avô contar que ele tentou e falhou, ele querer até mesmo ir pelo avô e por ele. Só isso melhoraria, porque esse início dramático, porque a sensação é, eles não estão indo a bordo do Apollo 11. Eles não estão indo a bordo de um momento especial na humanidade. Não. Eles estão indo pegar um trem. Eu quero uma aventura. Tem um trem ali, eu vou ali no trem. É isso. É isso que acaba dando a sensação. Que não passa a cena da grandiosidade que esse evento é. Só por quê? Porque depois desse começo, todas as cenas são grandiosas. Porque tem lá a propagandinha americana e blá blá blá, mas as cenas são grandiosas. A acoplagem, você percebe que a equipe se esforçou para pegar todos os módulos, pegar com a nave. Então, se você gosta de coisa espacial, mano, você vai gostar muito, você vai ver muita referência interessante, você vai entender vários probleminhas, Houston, você percebe então que o apelo do filme sai das moscas para a nave, para aquele evento histórico. E ali só tem umas mosquinhas. E o final reforça, só que o começo do filme não trabalha para isso. Porque mesmo que no final ainda é um filme infantil. Mas tem umas cenazinhas legais, vamos lá, cenas legais do filme. Tirando o frame estático visual. O balézinho é interessante, o balé na gravidade zero é minimamente interessante. Eles lá mexem uma asa, opa, eu mexo essa asa, eu vou para um lado, mexo a outra asa, eu vou para outro. Eles entendendo como funciona a gravidade zero, ao mesmo tempo que eles fazem uma piadinha com o balé lá, deles dançando. Interessante. A cena da perseguição é interessante. A cena deles ajudando lá o curto é interessante também, porque, de novo, vai pro POV, dá utilidade para todo mundo. A cena da acoplagem é interessante e a cena... Tô forçando, né? A cena não, só isso é interessante. O resto é acoplagem, o resto é a nave mexendo, rodando, até mesmo a interação dos astronautas, né? Que faz também outro problema. O personagem principal, porque ele não tem um arco, ele não foi lá porque ele quer, ele não tinha ativamente um sonho, ele não tem um arco. Até tentam colocar um arco quando tudo dá errado. O que eu fiz? Eu matei meus amigos. Só que aí volta. Então no final ele não aprendeu nada. Então não tem um aprendizado, não tem uma jornada, não tem eu tinha isso, eu vou para isso, a minha verdade tá aqui. Ele voltou com a verdade. Quem tem um arco é a mãe. Quem tem um arco é a mulher.
Ao ponto que é até engraçadinho, isso eu achei legalzinho. Que no final as mulheres vai pro embate também. E as mulheres que salvam os homens. Eu achei isso minimamente interessante, porque as mulheres estavam muito chatas, estavam muito arquetípica. E quando você percebe esse coisa, tipo, o arco é da mãe confiar no filho, só que quem tá em foco é as crianças. Então dá um arco apenas para a mãe e não para a criança, você tirou o foco interessante do filme. Então tinha que ter um arco da criança. Ela ter um pouquinho mais de medo e tal, porque senão fica só elas agindo, que no final foi só elas agindo. Então imagina a cenazinha lá dele fala que cheio de esquisito. Ele falou, não, não. A gente tem que. Vamos procurar esse cheio de. Não, não. A gente não é astronauta de verdade. A gente não pode mexer. Porque, sem dúvida, a gente pode estragar tudo. Então a gente tá aqui só de penetra. Só de penetra. A gente não vai ajudar. Vamos atrapalhar. Não pode. Pra o que aconteceu, aconteceu. Tem um arco de superação. É um arco realmente de. Além de. Crianças, desobedeçam suas mães e vão para a lua! Que é mais ou menos o que esse filme é e do que ele fala, né? Tem lá uma ressonância simbólicazinha lá de sonhos, objetivos. Ah, não desista dos seus sonhos, que é meio bobinho, né? Outra coisa ruim são os vilões, né? E você pega ativamente da necessidade do filme de estender. Porque o que o filme tem é conteúdo para ser um curta. Porque eles vão ficar lá uma semana. O filme parece que eles ficaram de manhã, de tarde e de noite. Então, colocaram um vilãozinho lá para juntar os núcleos, né? O núcleo que ficou na Terra e o núcleo que ficou na Lua. Ao ponto que as moscas, conseguindo ver eles lá na TV, eu preferia que tivesse focado nisso, do que colocar aquele vilão arquetípico do Russo Mal, sabe? Porque se você assistiu filme da época de 80, você sabe do Russo Mal, Rússia, mas Rússia teria sido muito melhor só eles virarem um símbolo do que isso de, ai meu Deus, seguiu essa formulazinha. Era melhor ter mantido cenas legais e divertidas do que essa formulazinha. Isso encarece muito do filme, tá bom? Então, essa é a síntese do filme. A criança quer uma aventura. Achou uma forma de ter aventura na nave. Conseguiu entrar na nave. Foi pra Lua. A família fica super preocupada. Volta pra Lua. Nessa volta, umas moscas soviéticas tentam explodir festim para estragar a reentrada. A mãe e a família tem que agir e agem. É isso o filme. Tipo, pô, literal, dá um curta de 20 minutos. Se brincar de 10, se fizer certinho. E faz o filme, ele infelizmente, ser meio esquecível. Tem uns apelos históricos que eu não vou mentir, não, tá? Da mulher, por exemplo, que atravessou o Pacífico em 20 horas, né? A primeira mulher, o que é interessante, só que fica meio pobre, principalmente por causa do arquétipo que a mãe cai. Além, mas tem uma simbologia aí. Porque nós tivemos um contraste de uma mulher empoderada e de uma mulher que, literal, tá estafada e não tem coragem pra nada. Seria legal se fosse um link real na história, né? Aí que tá, né? O ponto culminante que conecta as cenas e os fluxos emocionais do filme não existem. E o que é esse ponto culminante é exatamente se fiz. Imagina se o link daquela mulher corajosa que atravessou o Pacífico tivesse na mãe, um contraponto da mãe, da covardia e do medo da mãe, dos sonhos da mãe. A mãe talvez tinha um sonho também de fazer algo grande. Tá vendo qual o ponto? No fim, é uma cena que teve lá, a cenazinha lá interessantezinha, a cenazinha. É que eu. Não dá, desculpa. É o que eu falei. Se tirassem as cenas dos vilõezinhos russos, que só serve pra coisa americana. Pô, já tem um monte de bandeira americana, bandeira na lua. Eles voltam lá, tem a passeata, estão com uma bandeirinha americana. Não precisava alfinetar. Pegava esse tempo e fazia um desenvolvimento. Ah, mas é porque o cara conheceu uma russa. Ele conheceu uma russa pra fazer o link com o governo. Podia ser essa russa que viu. Nossa, oh, meu Deus, lembrou lá e volta. Aí ela tava com medo. Né? Uma simbologia que podia ter no filme. Conectar o pai e a filha. De verdade. Sabe algo interessante que poderia melhorar nesse filme? Eu já falei algumas. Já pensou que a mãe talvez ouvia as histórias e ela não se idealizou no pai. Ela se idealizou naquela moça. Só que essa moça não fez uma grande história. Teve que voltar pra Rússia pra cuidar do pai. E, pô, acho que é só isso que serve. Só que aí é profundo demais. Tipo, a moça poderia ter... Cuidar do pai fica muito profundo pro filme. Muito afinetada. O filme ele é muito água com açúcar. Ela queria também... Ela também era uma aventureira. A gente teve umas aventuras juntas. Só que ela não conseguiu
continuar as aventuras. Se ela não conseguiu, eu não vou conseguir. E ela viveu frustrada, porque ela também tentou, ela falhou. E essa é a namorada do pai, já que o pai é o máximo da aventura. Se essa namorada do pai também falhou, eu também vou falhar, eu falhei. Esse linkzinho emocional que falta, né? E é engraçado que é um pouquinho que faltou em Spaceships. A diferença é que eu vi cenas bonitas nesse filme. Eu vi cenas interessantes. Eu vi algo dentro dessa casca feia que tinha lá. Em Spaceships era só tortura. Eu procurei e não achei. Aqui eu achei. Ainda é um filme bom? Sem dúvida não. Sem dúvida não. É o típico de filme que só a infância consegue trazer um pouco de beleza pela visão nostálgica. E que no final, como eu falei, crianças, obedeçam suas mães e vão pra lua.